mas o banco, frente a uma possível inadimplência, então ninguém chegou e ninguém pagou. Então o banco ele pode ingressar com ação de cobrança contra qualquer uma das pessoas. Qualquer uma das pessoas poderá responder pela integralidade da dívida. E isso é estabelecido em lei e também no contrato. A obrigação solidária, ela não se presume. Eu não posso imaginar, puxa, aquele contrato que Júnior estabeleceu com Luzia, Rafael e Tiago era um empréstimo, então é solidário. Por quê? Porque eu estou presumindo. Não pode, não pode. A solidariedade, ela não se presume. Ou ela decorre da lei, quando a lei diz expressamente, isso aqui é solidário e acabou-se. Ou então, quando o contrato disser isso de maneira expressa. Ok? Então, não admite presunção. A obrigação solidária, ela tem que estar estabelecida em lei ou tem que estar estabelecida no contrato entre as partes. No caso do crédito amigo, está no contrato. Né? Você lendo o contrato, existe essa cláusula lá. Em outros casos, a própria lei impõe. Por exemplo, prestação alimentícia, ela não pode ser paga dividido, tem que ser por inteiro, né? A responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores. Então, é uma responsabilidade solidária. A responsabilidade dos empregados em face dos atos ilícitos praticados, a responsabilidade dos empregadores pelos atos ilícitos praticados pelos seus empregados no exercício da profissão. É uma responsabilidade solidária. A responsabilidade que duas ou mais empresas têm por terem provocado danos ao meio ambiente é uma responsabilidade solidária. E esses exemplos que eu citei são solidários porque a lei determina que sim. O crédito amigo quem determina é o contrato, mas esses outros exemplos é a própria lei que diz. Paulino. Oi. No caso, uma mulher, ela tinha crédito. Tá baixo. Tá baixo? Sim. Agora Tá, sim. dá para escutar? Dá. No caso, aconteceu... Não tá escutando? Tô. No caso, aconteceu aqui, onde eu moro perto, uma senhora, ela chegou a falecer, aí ela tinha um crédito amigo. Aí, no caso, as outras pessoas continuam pagando por ela. Isso é porque está no contrato? Não, veja só. Se um dos credores solidários... Ai, meu Deus, já estou na solidariedade. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses herdeiros será obrigado a pagar, senão a cota correspondente ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, é muito complexo para eu explicar essa questão sem antes passar pela divisibilidade, pela indivisibilidade, pela solidariedade, até chegar, né, nessa resposta. Mas, via de regra, o que responde pela dívida, né, é o limite das forças da herança que foi deixada. Tá certo? Mas, no caso do crédito amigo, já é estabelecido em cláusula já, sabe? Se uma das pessoas, por exemplo, morrer ou então deixar de pagar, quem tem que assumir a prestação dela são os demais membros do grupo. Mas veja só, é porque eu estou sem um código aqui, mas tem um artigo no Código Civil. Peraí, meu Deus, cadê meu código? Ai, não está aqui. Tem um determinado dispositivo no Código Civil que vai tutelar as obrigações solidárias. Agora, é evidente que cada contrato ele pode continue na indivisibilidade, dá um nó, que cada contrato ele pode ter cláusulas específicas, né? Então, a regra geral na solidariedade é: se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses herdeiros será obrigado a fornecer, senão a cota correspondente ao seu quinhão de herança, salvo se a obrigação for indivisível. Então, se alguém falecer, as forças da herança vão responder por isso, até o limite do que foi deixado. Só que vai responder a quem? Vai responder a quem pagou pela dívida. Então, se eu tenho cinco pessoas... Então, se eu tenho 5 pessoas e uma pagou pela dívida solidária, então ela vai entrar com ação de regresso contra os demais e contra os herdeiros daquele que faleceu, só que desses herdeiros só vai cobrar os limites da herança. Entenderam? Não, né? Porque...
Não tem É como como entender. aquela história, né? Tipo, eu sou filha de um cara que me deixou uma herança, mas também me deixou uma herança de dívidas. Eu tenho que usar a minha herança para pagar as dívidas. Se não sobrar nada, infelizmente. As dívidas recaem sobre o Apesar papai. que a Constituição garante, né, o direito de herança, mas se a pessoa que morreu deixou dívidas, você tem que usar o patrimônio de herança para sanar as dívidas, porque as dívidas não sanam com a morte. Perfeito. Tanto é que a gente viu isso em Civil 1. Então, a questão do de cujos, né, a gente não herda dívida, mas as dívidas recaem sobre o patrimônio que a gente herdou, né? Então, vou dar um exemplo com meu pai, que ele já é falecido. Se meu pai me deixou uma herança, mas ele também tinha dívidas na praça, então essas dívidas serão pagas com a herança. O que sobrar é meu. Se não sobrar nada, beijo, me liga. Bom te ver. Para trabalhar. Bom, então voltando para as obrigações divisíveis e indivisíveis, beleza? Professor? Ok? Oi? Com relação à questão do empréstimo do crédito amigo, por exemplo, Quem o exemplo que é Valéria. Oi! Com relação ao exemplo que o senhor deu, a questão do crédito amigo, de 5 pessoas, caso deixe de pagar, o banco, quando vai executar, ele executa os 5, ou ele pode escolher qualquer pessoa aleatória e executar somente contra essa pessoa? Boa pergunta, boa pergunta. Embora esse seja um assunto lá na frente, mas é bom. Nas obrigações solidárias, quando se trata de uma solidariedade passiva, que é o caso do crédito amigo, então são vários devedores frente a um único credor, que é o banco ele pode agir contra um, contra alguns ou contra todos. Então ele pode chamar todos ao processo, né, para que no processo todos sejam réus de uma ação de cobrança. Ele pode agir contra alguns, e aí porque ele pode analisar a capacidade patrimonial dessas pessoas, a capacidade creditória dessas pessoas, ou ele pode agir contra um só, se ele achar que aquela pessoa tem condições suficientes de solver essa dívida. Por que essa possibilidade de escolha? Porque em determinados casos é melhor você agir contra várias pessoas, porque elas moram na mesma cidade, ou porque elas têm uma capacidade patrimonial muito semelhante, né? Então eu vou chamar todo mundo ao processo, eu vou citar todo mundo, vou colocar todo mundo como réu nessa ação. Em outros casos, chamar todo mundo pode fazer com que o processo demore, porque de repente uma pessoa mora em João Pessoa, a outra pessoa está morando em Brasília, a outra pessoa se mudou, vai ter que ser citada por edital, entendeu? Então, em alguns casos, é melhor que você haja, ou seja, cobre diretamente de uma das pessoas. E aí o código dá essa prerrogativa do credor escolher se ele quer agir, no caso, entrar com ação de cobrança somente contra um, ou se quer entrar contra todos conjuntamente, certo? Ok, beleza? Obrigada. Nada. Então, voltando às questões... Gente, tô bem? Como é que tá? Pronto, vamos lá. Eu só fico perguntando, sabe por quê? Porque depois fica circulando os prints das aulas, aí a pessoa tá assim, entendeu? Aí não dá. Tem que ficar sempre, né, aquela cara de bacana, de saúde, né? Estamos aqui em quarentena, porém hidratados, né? Vamos... Close certo. Vamos lá, voltando à questão da divisibilidade. Falei para vocês que não há um conceito de bem divisível ou de bem indivisível, né? Isso quem traz é a doutrina, o código não traz um conceito. Mas a gente parte da premissa da consequência, né? Da divisão, do rateio, do fracionamento desses bens. Então, se eu tenho um bem que permite ser fracionado sem que isso prejudique o seu valor econômico, sem que isso prejudique o seu potencial de mercado, sem que isso prejudique as aspirações do seu credor, então esse bem é divisível. Agora, por exemplo, se 2 pessoas me devem uma geladeira, eu não posso permitir que um me entregue a porta da geladeira e o outro me entregue o resto. Né? Se 3 pessoas me devem um relógio, eu não posso permitir que um me entregue o mostruário, o outro a braceleta e o outro a abotoadura, porque isso compromete a integralidade do bem.
Então, a natureza, né, desses objetos já identificam que ele não pode ser repartido entre as pessoas. Então, divisibilidade, cada um responde por si, cada um paga a sua parte. O grande exemplo, obrigações em dinheiro. Indivisibilidade, o objeto tem que ser fornecido de maneira integral. Ele não pode ser dividido entre as partes, porque se isso acontecer, comprometerá o seu valor econômico, a sua utilidade, o seu potencial de mercado, etc. Entendido? Paulinho, posso fazer uma pergunta? Pode, diz. Por exemplo, dinheiro divisível, objeto indivisível. Mas se, por exemplo, você me deve Dinheiro divisível. dinheiro divisível, não foi o que eu disse, não? Sim. Dinheiro divisível e objeto indivisível. Mas, por exemplo, Não. você me deve... Que objeto indivisível, mulher? Se, por exemplo, você me deve um cavalo, você tem que me entregar o cavalo. Outras pessoas me devem um dinheiro divisível, porque o objeto é o próprio dinheiro e o dinheiro é divisível. Aí agora vamos ao exemplo da indivisibilidade, que é o cavalo. Diga lá. Aí, por exemplo, se você, Rafael e a Efigênia me devem um cavalo, mas você pode fazer a seguinte opção. Você aceita que a gente pague 80 mil reais, que é o que vale o cavalo, por exemplo, e se eu aceitar, aí se torna divisível, porque aí cada um paga uma quantia até chegar em 80 mil, que é o dinheiro que eu aceitei receber em troca do cavalo. Isso pode acontecer, mas a outra parte tem que consentir. A gente não pode obrigar a outra parte a receber, né, o valor em dinheiro, porque, por exemplo, vocês três estão me devendo o cavalo. E aí vocês chegam para mim e dizem, Júnior, o cavalo não vai ser mais possível de ser entregue, porque aconteceu alguma coisa, enfim, e eu queria aquele cavalo para competição. Eu digo, não, gente, dinheiro eu já tenho, eu já paguei por esse cavalo. Eu não quero dinheiro, não, eu quero o cavalo. Não, mas não pode, etc e tal. Então, isso vai dar o quê? Uma briga judicial. Então, na justiça, provavelmente será arbitrado um valor de perdas e danos por força, né, da não entrega desse objeto. Agora, se houver acordo, ou seja, eu aceito, eu digo, não, gente, tá bom, beleza. Para evitar a confusão, aceito, é o valor equivalente do bem, não tem nenhum problema, beleza, pode acontecer. Mas tem que haver consentimento, tá certo? Tenham muito cuidado com essas possibilidades, porque, assim, no direito privado, tudo que a lei não proíbe é permitido, né? Então, vontade das partes é resposta para tudo. Professor, mas se as partes quiserem assim, pode. Não sendo ilícito, não sendo impossível, né? Não sendo indeterminado, pode. Só que a gente está aqui fixando na regra geral, naquilo que o código estabelece. Então, a regra é, o objeto indivisível tem que ser fornecido. Aí agora eu vou dizer a vocês como é que ele vai ser fornecido, tá bom? Diz lá. Quem é? Tiago ou Rafael? Diz. Hum. Isso. Uhum. Hum. 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 Perde. Por quê? Porque eu queria aquele objeto e não um objeto semelhante ou parecido. Então, por mais que as funções desse novo objeto sejam idênticas, por mais que as funções sejam muito parecidas e por mais que aparentemente não tenha havido prejuízo, então eu quero aquele gabinete, porque aquele gabinete ele tem um número de série, ele tem uma cor específica, ele foi fabricado em tal ano, então eu tenho interesse em receber aquele objeto.
entendeu? Então, as partes, elas não podem substituir esse objeto sob pena, né, de fraudar um contrato. Então, eu queria receber aquele, se aquele não é possível, eu vou conversar com o credor para saber se ele aceita um objeto diferente, se é do interesse dele que a gente faça essa reestruturação, né, juntando esses objetos que você citou. Então, se não houver problema para ele, beleza, mas eu não posso impor, né, esse tipo de coisa para o credor, tá certo? Exato, exatamente. Ok? É como eu quebrar o celular 11 Pro Max de Paulina e querer pagar com Galaxy Win. Impossível, né? Nem Madre Teresa de Calcutá aceitava um negócio desse. Eu não entendi muito do celular, não, só vi o meu, mas não sei. Não. Eu quebrei um 11 Pro Max, que Deus me livre de uma hora dessa. É um iPhone, Aí, acho que é um... Eu morria, mulher, podia enterrar logo. Aí eu digo, não, vamos fazer assim, Paulina. Eu quebrei teu 11 Pro Max, mas eu vou pagar com Galaxy Win de R$400, tá tudo certo. Lógico que não, né? Não. E aí, gente, já antecipando uma questão, né, que vocês já colocaram, no caso dessas obrigações indivisíveis, né, como é que fica se esse bem se perdeu, né? Então, vamos lá, o exemplo que Tiago citou. O bem era um gabinete de computador, era uma CPU de computador, portanto, indivisível. E aí, 3 pessoas estavam devendo a entrega desse bem. E aí, esse bem, ele se perdeu... se foi sem culpa, caiu um raio, enfim, um terremoto e tal, resolve-se a obrigação. Agora, se foi com culpa, é equivalente em dinheiro mais perdas e danos. Então, o equivalente em dinheiro, o valor do bem acrescido da indenização por perdas e danos. Esse equivalente em dinheiro é dividido de forma igualitária entre as partes. Então, o gabinete que estava sendo segurado por 3 pessoas, e essas 3 pessoas deram causa, né, a essa perda desse objeto, valia R$3.000. Então, cada um arca por 1.000. E as perdas e danos, o juiz arbitrou em R$300. Então, cada um vai pagar R$1.100, porque todos agiram culposamente. Agora, se as 3 pessoas deviam entregar esse gabinete, mas somente uma deu causa a essa perda, aí a solução será: todos pagam igualmente pelo equivalente, mas as perdas e danos, somente o culpado. Tá bom? Tá certo, Efigênia, eu mando. Entenderam? Ai, professor, retoca aí, por favor, só o finalzinho. Pronto. Tem uma máxima que a gente utiliza para ficar melhor. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Então, deixa de ser indivisível a obrigação que termina em perdas e danos. Para a obrigação terminar em perdas e danos, é preciso o quê? Que haja a perda culposa do bem. Não é isso? Então, sempre que um objeto se perde culposamente, qual é a solução? Equivalente em dinheiro mais perdas e danos, não é assim? Então, perde a qualidade de indivisível. O que era indivisível? O gabinete, a CPU do computador. Agora, o que é que eu tenho? Dinheiro, o valor desse bem. Esse valor é divisível, porque dinheiro é divisível pela sua natureza, não é isso? Então, cada pessoa paga a sua parte e as perdas e danos recaem somente sobre o culpado. Se todos agiram com culpa, todos resolvem. Se somente uma pessoa agiu com culpa, então somente essa pessoa vai responder. Tá certo? Paulo, o credor tem que provocar o judiciário para essas perdas e danos? Tem, porque ninguém, né, mulher? Ninguém quer pagar, né? Nada a ninguém, né? Alô, Brasil, né? Graças a Deus, glória a Deus e amém. Não, tô dizendo assim, se resolver entre as partes. Você quer uma mesa de 3.000, você me paga só os 3.000. Agora eu posso entrar no judiciário pedindo a indenização por perdas e danos, não é isso? Pode, exatamente. A gente tem muitas alternativas em se tratando de direito privado. Como a gente tem esse princípio de autonomia das partes, então
se são pessoas que têm o hábito de contratar, se são pessoas que têm ligações negociais já muito antigas, muitas vezes essas questões se resolvem sem chegar ao judiciário. Então, fulano, você estragou o bem que você deveria me entregar, o valor desse bem é esse, vocês vão me pagar por isso, e eu preciso exigir uma quantia por conta do serviço que eu perdi, por conta da não entrega no dia combinado, então eu deixei de ganhar tal coisa. E aí, se as pessoas disserem, ok, a gente paga, isso não chega ao judiciário. Só que o grande problema é que a gente vive numa sociedade de conflito, né, onde tudo é judicializado. E aí as pessoas, elas querem retardar esse processo, muitas vezes sabendo que tem a obrigação de pagar, que tem a obrigação de prestar isso, porque o código estabelece, mas elas querem adiar, elas querem postergar. Então, não estou podendo agora, sei lá, deixa ele entrar na justiça que vai demorar, se me provocar, eu não tenho bem nenhum no meu nome, entendeu? Então, né, por isso que a gente tem essa possibilidade de ingressar na justiça para poder cobrar o que nos é devido, tá certo? Pleníssimo. Pronto. Gente, outra questão. Existem 3 tipos de indivisibilidade, tá certo? Eu estava olhando aqui porque eu tinha esquecido de falar. Existe a indivisibilidade natural, que é a mais comum, é a mais frequente, certo? Existe a indivisibilidade legal e existe a indivisibilidade convencional ou contratual, certo? Natural, legal, convencional. São 3 espécies de indivisibilidade que a gente pode ter. Sendo que a mais comum, a mais frequente de acontecer é a indivisibilidade natural, certo? A indivisibilidade natural é aquela que é detectada pela própria natureza do objeto. Então, quando a gente analisa um relógio, a gente já vê que ele não pode ser dividido. Não me interessa receber somente a braceleta, né? À exceção de algumas novidades, né, que estão surgindo aí, que o direito depois vai ter que se pronunciar, né? Uma pulseira do Apple Watch, né, pode ser fornecida individualmente, né? E o próprio Apple Watch também, né, mas é uma espécie diferente, né? Não se equipara a um relógio comum, né? Um elemento tecnológico, possui outra natureza. Mas, via de regra, quando eu olho para esse relógio aqui, por exemplo, ele não pode ser fragmentado, né? Então, a natureza dele já determina isso. Quando eu olho para uma vaca, para um cavalo, né, que vai ser vendido, né, não pode ser fatiado, porque se uma pessoa for me entregar a pata do cavalo, o outro vai me entregar a cabeça do cavalo, o outro vai me entregar o rabo do cavalo, o outro me entrega o dorso do cavalo, deixa de ser cavalo, né? Passa a ser carne, passa a ser qualquer outra coisa, né, e não cavalo, né? Assim, a mesma coisa acontece com um quadro, uma obra de arte, né? Eu não posso fragmentar a Mona Lisa, né? Não, fulano entrega a tela, fulano entrega a moldura, fulano entrega a parte de trás, eu não posso dissociar. Então, nesse caso, disse que a indivisibilidade é natural, porque a própria natureza do objeto determina essa impossibilidade de divisão, ok? Gente, vocês estão aí, estão só gravando, né? Estão nem querendo conversa. Tudo votando no BBB. É porque todo Porque a natureza do objeto, o quê? Ai, não disse? Efigênia Eugênia. Gente, mas se for votando em Manu Foi a Gavassi... internet, não fui eu, não. Ei, mas se for votando em Manu Gavassi, tá bom. Pra ela ficar. Rafael disse, estou atento demais. Agora isso eu estou ouvindo ele falar com essa entonação, demais. Agora, Rafael, me responda, cadê Arthur? Tá com uma participação muito incipiente na disciplina. Não tenho condições. Entendeu? Falando. Oh, Ele está no... Tá onde? Ele está no... Não escutei. Ele está no Trudon. Fora do isolamento? Mentira. É. Mas é um evento VIP da prefeitura. Menina, a prefeitura de Souza tá fazendo um evento sem isolamento. É só para secretário, sabe? O prefeito. Para poder decidir. Sim, devem ser as novas estratégias da saúde, né?
É as ações que serão feitas para a Semana Santa. Eu já estou por dentro de tudo. Tu já tá sabendo? Vixe, Maria. Já, é claro que vai ter uma cervejinha, né, com uns petiscos, alguma coisa assim, no final da reunião, né? Mas aqui fica só entre nós. Ele não pode saber que eu falei. Claro que não. Minha irmã saiu hoje também. Ela trabalha na saúde, mas é do Estado. Ela saiu hoje também, teve uma reunião para decidir umas paradas aí. Enfim, Liz, é Efigênia ou Luzia que estava falando? Fui eu, só que eu já anotei que a natureza do objeto é indivisível, Fui eu, né? FG. Tá certo. Pronto. Aí a gente tem outra espécie de indivisibilidade, que é a indivisibilidade legal. Então, em alguns casos, a lei vai determinar que aquele objeto ele seja fornecido por inteiro, sem divisão, certo? E aí, nesse caso, a gente tem o exemplo da pensão alimentícia que eu tinha citado anteriormente. Então, a pensão alimentícia, a lei vai dizer, ó, tem que ser prestada por inteiro, né? Por conta da necessidade. Tá. Oi? O que foi? Meu filho desligou o fone. Olha, a indivisibilidade legal, como eu estava dizendo, é quando a lei determina que aquele objeto ele tem que ser fornecido de maneira integral. E aí eu citei o exemplo da pensão alimentícia, né? Porque tem algumas razões. Nesse caso, a entrega integral do objeto da pensão alimentícia se faz necessário pela condição do alimentando, pela condição de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Então, ela não é rateada em prestações, ela tem que ser fornecida de maneira inteira, de maneira integral. Portanto, essa é uma indivisibilidade legal. Por quê, professor? Porque o objeto é dinheiro. Como é que a gente paga a pensão alimentícia? Não é em dinheiro? E dinheiro, via de regra, é o quê? Divisível. Aí a lei precisou se pronunciar e dizer, ó, nesse caso, né, mesmo sendo uma prestação que vai ser paga em dinheiro, eu tenho que fornecê-la de maneira integral, sob pena de comprometer, né, a sua fundamentação, a sua, né, o seu princípio, né, a sua... aquilo que ela foi criada, né, a razão pela qual ela foi criada. Tá certo? Ok? Ok, gente. Ah, minha filha, basta. Se for para começar o sorteio do boleto, a gente começa agora. Ok, professor, a explicação está perfeita. Eu sou louco por dinheiro também. Amo dinheiro. Tiago, sem problema, acontece. Eu fico tranquilo. E o terceiro e último tipo de indivisibilidade é a indivisibilidade contratual, certo? E aí eu tenho mais uma vez um objeto que é divisível pela sua natureza, mas por vontade das partes se tornou indivisível. Eu não consigo ver quem é, não. Sim. Gente, forças aqui na minha casa. Ouço vozes o tempo inteiro. Não sei se isso acontece com vocês, mas aqui acontece muito, entendeu? Por isso que eu prefiro fazer alguma live, alguma aula à noite, porque a partir das 5 da manhã, o tirinete aqui é pesadíssimo, entendeu? É pior do que isso, aqui o bonde é pesadão, tá entendendo? Voltando. Com relação à indivisibilidade contratual ou convencional, é aquela onde as partes estabelecem em contrato que querem receber aquele objeto por inteiro. E por que elas precisam estabelecer em contrato? Porque se a gente olhasse somente para a natureza dele, ele poderia ser dividido. Então, vamos lembrar daquele exemplo que eu dei logo no início, onde Rafael, Tiago e Luzia me deviam R$3.000 por força de um empréstimo, tá certo? Se eu não coloquei nada no contrato, então esse empréstimo é o quê? Divisível. Cada um paga a sua parte, ok? Agora, eu posso ter colocado no contrato, de comum acordo com os demais, a seguinte cláusula,
quero receber esse valor em 30 dias de forma integral. Então, essa obrigação de divisível passa a ser indivisível, não porque o objeto seja, mas porque a vontade das partes quis assim, tá certo? Então, nesse caso, não cabe mais eu cobrar em separado a parte de cada um. Eu posso cobrar o todo de qualquer uma das partes. Entendido? Sim? Sim. Pronto, obrigado, gente. Sempre feedback, por favor. Né? Porque eu estou com um ponto aqui que não está conseguindo. Beleza. Com relação às obrigações indivisíveis, né? A gente tem alguns efeitos também, né? Em se tratando da obrigação indivisível, a gente vai fazer uma distinção entre duas situações. A obrigação indivisível, em se tratando de pluralidade ativa, e a obrigação indivisível em se tratando de pluralidade passiva. O que é que isso quer dizer? No primeiro caso, pluralidade ativa, eu tenho vários credores e somente um devedor. No segundo caso, da pluralidade passiva, eu tenho vários devedores e somente um credor, tá certo? Então, a situação muda de figura. Ou eu tenho vários devedores e um credor, ou eu tenho vários credores e um só devedor, tá certo? Essas são as duas possibilidades tuteladas pelo Código Civil. Existem alguns autores que trabalham com a hipótese de uma pluralidade mista, ou seja, vários credores e vários devedores ao mesmo tempo, certo? Mas isso ainda não é estabelecido em lei. Contudo, pode acontecer, não tem problema. A doutrina reconhece, a jurisprudência também. A única coisa que a gente faz é juntar os dois grupos de informações e regular essa situação, caso ela aconteça. Só que os próprios autores reconhecem também, vixe como meu cabelo está coisado, só que os próprios autores reconhecem também que, olha vozes, só que os próprios autores reconhecem também que a pluralidade passiva, ela é mais frequente, ela é mais comum de acontecer, né? Porque qual a lógica disso? Se eu tenho, por exemplo, vários credores e um só devedor, então, qualquer um desses credores vai poder cobrar o objeto por inteiro desse devedor, certo? Só que quando ele receber o objeto, ele vai ter que passar em dinheiro as partes para os demais. Então, eu, Tiago e Rafael somos credores de Efigênia. Efigênia nos deve um cavalo. Essa é uma obrigação indivisível. Não há o que se discutir, não é isso? Então, eu fui lá, né, e exigi de Efigênia. Efigênia, portanto, me entregou esse bem. Então, eu fico com o bem, mas eu tenho que passar para os outros dois as suas cotas, as suas frações correspondentes. Então, quanto é que valia o cavalo? 30 mil. Eu fico com bem e passo 10 mil para um, 10 mil para o outro, tá certo? Então, a própria doutrina entende que essa logística, ela é muito complexa, né? Então, não são muitos credores que querem estabelecer uma obrigação nesse sentido. Nós temos o resguardo, nós temos a tutela jurídica, né, a regulamentação, mas ela não é tão frequente de acontecer. Tá certo? Eu falei agora no caso da ativa, né? Vou falar agora da passiva. Sim, em se tratando da pluralidade ativa, né, que é o que eu estou falando agora, eu tenho vários credores e um só devedor, então esse devedor, ele pode pagar a todos em conjunto, então reúne a galera, chama todo mundo, é dia de paredão, entendeu? Chama todo mundo e tá aqui o objeto e eles que se virem, tá certo? Ou eu posso pagar a uma só pessoa, desde que essa pessoa me apresente uma caução de ratificação dos outros credores. E o que isso quer dizer, professor? Uma garantia. Então é como se fosse uma autorização dos outros credores dizendo, Efigênia, pode entregar a Júnior
que a gente concorda que tá beleza, não tem problema, tá certo? Então o devedor ele se libera dessas duas maneiras. Ou ele paga a todos em conjunto, ou ele paga a uma só pessoa, desde que essa pessoa apresente essa autorização dos demais credores, que aí a lei vai chamar de caução de ratificação, tá certo? Deixa eu ver se eu lembrei mais de alguma coisa. Tá. E depois a gente tem... Oi. Mas a pluralidade passiva não são vários devedores e só um credor? Mas eu não estou na ativa? Não. Tu não entrou, não foi na passiva agora, não? Não. Ai, não. Pois eu pensei... E ainda tá na ativa, né? Uhum. É porque Pera eu olhei... ainda, qual que é vários credores e qual que é um credor? Me enrolei agora. Vários credores, pluralidade ativa. Vários devedores, pluralidade passiva. Eu comecei falando da ativa e dizendo que ela é a menos frequente de acontecer, certo? Então, a existência de vários credores e só um devedor, ela não é tão frequente de acontecer como na passiva, certo? Aí, da passiva eu não falei ainda, tá bom? Deu para entender? Ok. Pronto. Agora, a gente vai para a pluralidade passiva. Na pluralidade passiva, esse assunto é meio enganchadinho, meio enroladinho. Na pluralidade passiva, a gente vai ter o caso do crédito amigo, né, que a gente suscitou no início da nossa conversa. Então, a gente tem vários devedores e só um credor. No caso do crédito amigo, por exemplo, que é uma obrigação de várias pessoas, né? A gente vai ter vários devedores, que são os amigos, né? E o credor, que é a instituição financeira. Só que, professor, por que é que a gente não chama o crédito amigo de obrigação indivisível? E a gente chama ele de obrigação solidária, porque o contrato estabelece isso. Então, o contrato diz, é uma obrigação solidária. E as consequências da solidariedade, elas são mais extensas do que as consequências da indivisibilidade. A solidariedade é uma obrigação mais rigorosa do que a obrigação indivisível, tá certo? Então, eu posso ter esse mesmo exemplo de um contrato com vários devedores, semelhante ao crédito amigo, certo? Mas que não é solidário, que é indivisível. E aí as consequências serão outras, né? Alguns autores consideram as consequências mais amenas do que da solidariedade. Então, se naquele exemplo inicial eu disse, Tiago, Luzia e Rafael, vocês estão me tomando esse dinheiro emprestado, só que eu quero estabelecer aqui que essa obrigação ela é indivisível. Então, essa será uma obrigação indivisível em razão da vontade das partes. Se ao invés de dinheiro eles me devessem um animal, essa era uma obrigação indivisível pela própria natureza do objeto, tá certo? Em se tratando dessa indivisibilidade, na pluralidade passiva, eu, credor, só um credor, posso cobrar de qualquer um dos devedores o objeto por inteiro. Seja ele um cavalo, seja ele um dinheiro, se assim o contrato disser, seja ele um relógio, seja ele uma obra de arte, tá certo? Então, eu vou poder cobrar esse objeto integralmente de qualquer uma dessas pessoas. Eu estou autorizado a cobrar de qualquer uma dessas pessoas o cumprimento integral. Professor, posso cobrar de todos conjuntamente, chamar todo mundo para me pagar? Posso. Agora, se eu sei que o objeto está na posse de fulano, por exemplo, ou se eu sei que fulano tem condições patrimoniais superiores e capazes de me pagar esse objeto, então eu posso agir diretamente contra ele, tá certo? Essa é a questão da obrigação indivisível. Então, se esse objeto, se eu agir contra Rafael, né, por exemplo, que eu estava dando. Se eu agir contra Rafael, cobrei de Rafael bem e Rafael me entregou bem, só um minutinho. Rafael me entregou bem, então os outros devedores estão liberados com relação a mim, que sou... Caiu? Gente, vocês estão aí? Oi, Tá oi, parecendo só tá até tudo escuro.
Tá aparecendo Não, tá aqui aparecendo na tela do computador. Diz, Tiago, tira isso daí. São vírus. Isso é Tiago. Se fosse pelo menos o Rica vírus, estava ótimo. Deixa eu me ver. Repito, deixa eu me ver. Oi. Oi. Não tá aparecendo, professor, não. Agora Agora sim. pronto. Estão avacalhando já. Avacalhando. Tá certo. Vejam só, com relação a essa parte da pluralidade passiva, né? Eu estava dando o exemplo de haver vários devedores e só um credor. Então, se 3 devedores me devem um animal, eu, credor, posso cobrar esse animal de qualquer um dos devedores. Pergunta: posso cobrar dos 3 em conjunto? Posso, mas eu posso cobrar também de um só, certo? A lei me dá essa autorização. Então, se a obrigação é indivisível, essa pessoa que está sendo cobrada, ela não pode me alegar, por exemplo, que vai me dar apenas uma parte desse bem, porque esse bem é indivisível. Então, se ela disser, não, eu vou dar a você metade do cavalo, então deixa de ser cavalo. Eu vou dar a você metade do carro, então deixa de ser carro. Eu vou dar a você a metade da geladeira, então deixa de ser geladeira, né? Então, qualquer pessoa que eu cobrar vai ter que me fornecer o objeto por inteiro. Só que essa pessoa, né, que me forneceu o objeto por inteiro, ó, minha mão, ó, subroga-se no lugar do credor em relação aos demais co-obrigados. O que é que isso quer dizer? Subrogar-se significa substituir. Então, aquela pessoa que pagou o objeto integralmente assume o lugar do credor em relação aos outros 2 que não pagaram, tá certo? Então, se o animal valia 30 mil reais e Rafael me pagou esse animal, me entregou no dia certinho, bonitinho esse animal, então ele assume o meu lugar em relação aos outros 2 colegas, Tiago e Luzia, que não pagaram. Então, esse cavalo valia 30 mil reais, 10 mil diz respeito à parte do próprio Rafael, ele vai cobrar 10 mil de Luzia e 10 mil de Tiago, tá certo? Paulinho, uma pergunta. Isso é garantido judicialmente, é? Na lei, legalmente é garantido. Legalmente garantido. Tranquilo, Paulina. Agora deixa eu inverter um pouquinho. A partir do artigo 259. Oi. Se Rafael, nem eu, nem Tiago pagarmos o cavalo a você, aí você, se for indivisível, você pode cobrar só de um, por exemplo, judicialmente, né? É. Tranquilo. Pronto. Agora, a pergunta e a dúvida que sempre vai pairar na cabeça da gente é a seguinte: professor, mas eu paguei o cavalo ao senhor e depois, quando eu fui cobrar das outras pessoas, elas não tinham patrimônio. E aí? Né? Então. Quem nada tem, nada deve. Exatamente. E aí, para fazer uma obrigação dessa natureza, a gente precisa ter um alto grau de confiabilidade nessas pessoas. Então, eu tenho que ter um alto grau de confiança, e confiança não só no sentido fraterno, mas confiança patrimonial, né? Então, eu vou me sujeitar a fazer uma obrigação dessa natureza porque estou precisando, mas eu confio que fulano vai arcar com a parte dele. E eu confio que ele tem condições de arcar com isso, né? Porque, do contrário, a gente está se arriscando demais, correndo risco, né, inclusive, de ser prejudicado. Tá certo? Paulinho, se a pessoa que fez parte da obrigação, ela não tem patrimônio, mas o cônjuge tem. E aí? Uma pizza muito bem dada. Aí a gente vai ver a questão do regime de bens, né? Isso já envolve uma questão de direito de família. Em se tratando do regime de bens, via de regra, o regime adotado no Brasil é da comunhão parcial. Então, os bens adquiridos a título oneroso após o casamento pertencem ao casal. Então, eles podem ser afetados para o pagamento de dívida. Agora, aqueles bens que foram adquiridos antes, né, da conjugação, da relação conjugal, antes do casamento, eles não serão afetados.
E também tem o regime de separação total, né, que geralmente é o regime indicado para as pessoas com mais de 65 anos, se eu não me engano. Tem que ver o Estatuto do Idoso, qual é a idade estabelecida. E aí, se o regime é de separação total, então cada um tem o seu mesmo, né? Então, tudo isso vai depender do regime de bens que as pessoas adotaram ao casar. Se não tiverem adotado nada, né, enfim, regime de comunhão parcial, tá certo? Lembrando que isso vale só para os cônjuges. Se o pai ou a mãe tiver dinheiro, nada importa, né? Porque não é passível de transferência. Não é. Mas tu acredita que eu orientei um trabalho no período passado querendo quebrar essa regra? Mas isso é papo para outra história. Via de regra, os pais não respondem pelas ações, contratos, atos ilícitos, né, praticados por filhos maiores e capazes, né? Então essa é a regra, né? Completou 18 anos, beleza. O próprio código, através do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também, né, rendeu capacidade a esse público, né, a essas pessoas com deficiência, né, para tomarem tomadas de decisões assistidas, né, enfim, a gente viu isso no período passado. Agora, só um minutinho, agora tem uma questão, que quando os atos ilícitos, eles são praticados por filhos maiores, capazes, porém economicamente dependentes. Aí como é que fica isso, né? Aí a gente diz, não, mas eu vou estar sendo babá de marmanja, eu já criei até os 18 anos, já fui responsável até fazer a faculdade, ou então paguei pensão até terminar os estudos, agora eu não me responsabilizo mais não. E é isso que a lei diz, né? Porque a gente também precisa se responsabilizar pelos nossos próprios atos. Agora, há uma ponta do iceberg, é uma pontinha do iceberg que está surgindo aí na doutrina, né? Ainda não tem grandes decisões com relação a isso, é um assunto muito controvertido, mas é algo que leva a gente a refletir sobre as seguintes questões. O filho de Ike Batista atropelou um pipoqueiro, né, na saída de uma boate. Aí esse pipoqueiro ficou sem o seu instrumento de trabalho, né, teve um acidente gravíssimo, ficou com a perna, enfim, sem poder andar direito, o carrinho não existe mais, ele não tem como prover as necessidades básicas da família, ele vai entrar com ação de reparação de danos. Quando a justiça vai arbitrar o valor, vai procurar os bens do filho de Ike Batista, e não tem nada. Ele não tem nada, né, no nome dele. E aí, como é que faz? Né? Então, existe uma ponta do iceberg, considerando essas situações, né, de tentar estender essa responsabilidade em alguns casos, como esse caso. Aí né? é jurisprudência, né? Depende do entendimento dos tribunais, caso concreto. E assim, que fique feita a ressalva que no Brasil essa é uma corrente ainda muito iniciante, é algo ainda que está se formando. Não é nada majoritário, não é nada estabelecido. Até porque, Paulinho, nesse caso do pipoqueiro e do filho de Ike Batista, a justiça não estaria sendo feita se a lei fosse cumprida à letra, né? Exatamente. Aí eu orientei um trabalho no período passado que é muito bom, é um trabalho da aluna Maísla. Ele foi aprovado com nota 10 e com quebra de protocolo. Então, a banca deu nota 10 a ela sem precisar que ela saísse de sala, porque é um trabalho realmente de muita relevância. Mas ela trouxe informações assim, estrangeiras, direito comparado, ela analisou casos, né? Foi um trabalho bem substancial. Mas, repito, não é nada que esteja ainda categoricamente estabelecido em lei e é algo que a jurisprudência ainda está, né, lutando para decidir. Né? A gente não tem uma unicidade nisso, não. Tá certo? Tá certo. Pronto. Eu acho que é isso, né? Então, agora eu vou pousar para o print, certo? Acho que é assim. Né? Aí vocês fazem um print e mandam para mim. Quem gostou, compartilha. Quem curtiu também. Tá bom? Não, volta aí de novo, porque não deu tempo, não. Zuila riu aqui, apartamento. Pode.